A gente está aqui nesse domingo já que antecede um dia mais especial para a gente, mais especial do nosso calendário cristão. Não tem nenhum dia mais especial do que a celebração da Páscoa. Nós, muitas vezes, a gente troca o dia mais importante como sendo o Natal. Na verdade, é um dia de se celebrar. É o nascimento de Jesus, é o início do plano da salvação sendo manifesto no nascimento de Cristo. Mas a obra do Senhor, ele acontece na nossa vida, não foi no nascimento de Jesus, mas foi na morte dele e na ressurreição. Então, nesse domingo, próximo domingo, a gente tem um domingo muito especial, onde a gente vai estar celebrando a Páscoa. O dia em que Jesus, numa sexta-feira, ele se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter vida, mas no domingo ele vence a morte e ele ressuscita em nome de Jesus. E a gente vai celebrar isso com muita intensidade. Então por isso você, em nome do Senhor Jesus, você não pode deixar de estar aqui na próxima semana. A gente tem preparado uma cantata de Natal de Páscoa, e eu tenho certeza que Deus vai falar imensamente ao seu coração através de tudo que vai acontecer aqui no próximo domingo. E vai ser uma festa muito grande, em nome do Senhor Jesus, onde a gente vai poder celebrar com muita intensidade o dia em que Jesus ressuscitou, vencendo a morte, e dando para a gente a condição de nós podermos ter vida nele. Amém? Eu queria hoje, que antecede essa data tão especial, uma semana antes disso, domingo nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo e a vitória do Senhor Jesus perante a morte, onde o véu foi rasgado e a partir daquele momento nós possamos ter livre acesso ao Pai. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu queria falar de momentos que antecedem essa grande vitória de Jesus. Foram momentos de muita dificuldade, foram momentos de muita luta. E começa numa ceia onde Jesus ali abre o coração para os seus discípulos, os seus apóstolos, e ali ele fala para eles sobre o plano da salvação e de tudo aquilo que ele iria viver nos próximos 3 dias. Ele fala que chegava um momento dele se entregar na cruz por cada um de nós. E depois desse momento em que ali é servida a ceia, e aquele momento de ensinamento daquela ceia, a gente replica isso aqui na nossa igreja todos os meses, no primeiro domingo do mês, onde a gente também senta à mesa e a gente lembra desse momento, lembra das palavras de Jesus, que ele diz, e a gente se enche de esperança e fé, porque assim como ele fez naquele dia, ele disse que era para que nós pudéssemos fazer com frequência, para que a gente pudesse criar expectativa no nosso coração, porque assim vai acontecer da sua volta. E ele vai voltar. Amém? Em nome de Jesus. Nesse dia, depois dessa ceia, ele vai até um lugar chamado Getsemane. E ali ele passa por uma luta muito grande, por muitas dificuldades. E eu queria falar nessa noite sobre alguns ensinamentos que esse momento do Getsemane traz para a gente nos dias de hoje. Aquilo que nós podemos olhar para esse cenário, por tudo aquilo que está narrado na palavra de Deus, pegar isso como uma experiência para as nossas vidas e a gente começar a entender que aquela experiência vivida por Jesus, ele quer nos ensinar nos dias de hoje. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 14. A gente vai ler do 14 até o versículo 32 até o 42. Então, Marcos 14, do versículo 32, e a gente vai até o 42. Temas, não sei como é que está na tua Bíblia, mas na minha, em cima de quando vai começar o versículo 32, está escrito Jesus do Getsemane. Diz assim o texto, Marcos capítulo 14, verso 32, diz assim: Então foram ao lugar chamado Getsemane, e ali Jesus disse aos seus discípulos: Sente-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vê aqui nesses momentos que é um momento de muita aflição para Jesus. Se a gente for pegar nos outros evangelhos e ler esse texto, que também está contando a mesma história, mas com uma visão diferente, porque os 4 evangelhos, na verdade, eles retratam a mesma coisa com visões diferentes, mas retratam a mesma coisa, alguns com uma riqueza maior de detalhes, outros com menos detalhe, mas todos eles querem descrever a mesma coisa. A gente vai ver que nesse momento de angústia, de aflição de Jesus, ele começa ali já a derramar o seu sangue por cada um de nós. A Bíblia diz que a angústia do coração dele era tão grande, mas tão grande nesse momento, em que ele abre o coração para os seus discípulos, e abrindo o coração para os discípulos, ele começa a transpirar sangue. Eu vi uma vez um médico retratando esse momento, e ele olhando clinicamente aquilo que tinha acontecido com Jesus. Ele disse que o tamanho da angústia do coração dele era tão grande, mas tão grande, dependendo do homem que passasse por esse mesmo momento de angústia que Jesus estava vivendo, não suportaria. Ele estava vivendo um momento tão difícil, tão triste no seu coração, que a ponto dele começar já nesse momento a derramar seu sangue através do suor. Ele começa a transpirar sangue. E ele convoca os discípulos nesse momento de angústia, para que eles, os apóstolos, pudessem estar junto com ele em oração, para que pudesse assim aliviar a dor que eles estavam sentindo. Esse momento do Getsêmani, todo esse episódio, nós já ouvimos tantas vezes a ser narrado e a ser contado. Na verdade, ele ilustra, ele mostra algo que tinha já acontecido lá no passado. Sacrifício que acontecia todos os anos em prol do pecado do ser humano, na verdade, estava sendo replicado agora, mas agora quem era o cordeiro era o próprio Jesus, para que através desse sacrifício nós pudéssemos assim ter vitórias sobre o pecado. Jesus, ele começa esse processo de crucificação, de dor, de angústia, por amor a mim, por amor a você. Por amor a mim, por amor a você. Amém? Se a gente for olhar lá em Levítico, quando o Senhor começa a instituir, era um dia por ano que chamava o dia da expiação. Nesse dia da expiação, eles entravam no templo, que era dividido em 3 áreas. Onde tinha a primeira área, que era chamado de átrio. Nesse lugar ficavam as pessoas em geral. Depois tinha um segundo momento no templo, tinha um segundo ambiente no templo, que era chamado de santo lugar. E nesse lugar era onde os sacerdotes ficavam, e ali era sacrificado um novilho para que pudesse ser oferecido.
E depois tinha mais um lugar onde ficava a Arca da Aliança, e ali simbologicamente, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus, aonde quem poderia entrar unicamente era o sumo sacerdote. E eles sacrificavam o animal, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue do sacrifício, ele entrava na presença de Deus, que era uma vez por ano somente, que ele chegava naquele ambiente. Ele não poderia estar vivendo uma vida de pecado, porque se ele estivesse vivendo uma vida de pecado, ele tinha morte fulminante. E ele entrava com aquele sangue e ele aspergia sobre o local onde estava a Arca da Aliança por 7 vezes. E aquele momento, aquele ritual que acontecia, era para que pudesse, assim, aquele cordeiro morrer, aquele novilho morrer no lugar do pecado de toda a humanidade daquele ano. Mas era uma solução paliativa, porque Deus conhecia o nosso coração e Ele sabia que nós éramos fracos diante do pecado, e nós não tínhamos condição nenhuma de viver uma vida segundo a lei, e que a humanidade, ela vivia quebrando a lei, cometendo assim pecados. E era um ritual que acontecia todos os anos, porque sempre tinha algo para pedir perdão ou para poder ser corrigido na vida da pessoa diante do pecado. Era uma solução paliativa que apontava para um sacrifício que ia resolver a questão da humanidade, que era o sacrifício de Jesus, agora ele sendo o nosso cordeiro. Amém? E assim foi. E nesse processo, ele começa no átrio, que tinha muita gente, no segundo ambiente só sacerdote, e no terceiro ambiente só o sumo sacerdote. Quando a gente olha para o jardim, quando a gente olha para o Getsemane, quando a gente olha por esse processo que ele passou antes da crucificação, a gente vê que ele replica as mesmas coisas que aconteciam ali. Era o mesmo processo do templo. Eram muitas pessoas, estavam os 11 discípulos, porque Judas já era o traidor, e ele já estava colocando em prática o plano da traição. Depois ele separa 3, 8 permanecem no lugar que representava lá no templo o átrio. E ele segue para um próximo ambiente, agora com 3, Pedro, Tiago e João, que vão para o segundo ambiente que representa o santo lugar. Ele deixa esses 3 ali, ele avança mais um pouquinho e ele vai para um lugar que representa o santíssimo lugar, e somente o sumo sacerdote poderia estar, e era ele. Aqui a figura de Jesus, ele era aquele que era o sumo sacerdote, mas também que era o cordeiro que seria sacrificado por amor a mim e por amor a você. Amém? Tudo que começamos a viver no Getsemane replica todos os planos de Deus para que nós pudéssemos ter a redenção dos nossos pecados. Se a gente está aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, nós estamos aqui hoje sentindo a presença do Espírito Santo, foi porque Jesus venceu a morte por nós e Ele entregou, Ele pagou uma dívida que era impagável, que você não tinha condição de pagar, Ele pagou no seu lugar, entregando a sua vida naquela cruz. Ele morreu por nós. E eu queria aqui, diante de todas as características e coisas que nós podemos olhar para o jardim, para o Getsemane, por esse momento, por esse ambiente que foi construído por Jesus, e trazer algumas coisas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui, para que a gente possa aprender, primeiro, que na nossa vida, existem algumas guerras que a gente não consegue vencer sozinhos. A gente não tem condição de vencer sozinho. Quando Jesus ele chama os apóstolos para que pudesse caminhar com ele, para que fosse em um lugar separado, diante da angústia que ele estava sentindo, para que pudesse ter um tempo de oração, era porque sozinho Jesus não estava suportando. Jesus ele abre o coração. Jesus, nós precisamos lembrar sempre que ele era o Deus encarnado, mas ele deixou de lado a sua divindade para poder ser homem como a gente. Então, ele vivia as mesmas pressões, as mesmas dificuldades e as mesmas lutas que cada um de nós vivemos.
E ele, nesse momento, ele abre o coração, porque a luta que ele estava para enfrentar era grande demais. Ele chama os seus apóstolos para estar com ele, para que possam assim orar com ele. E assim não é diferente na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida a gente nós precisamos não só colocar o nosso coração diante de Deus, e assim deve ser feito, mas a gente deve partilhar as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque tem lutas que a gente não vai conseguir vencer só. Eu escutei uma frase de um pregador, ele disse assim: quem tem coragem para confessar uma tentação, olha essa frase, quem tem coragem de confessar uma tentação, dificilmente terá que confessar um pecado. Olha só a frase, aquele que tem coragem de confessar uma tentação, dificilmente ele vai ter que confessar um pecado. Quando a luta ela é maior do que você pode suportar, em nome do Senhor Jesus, você precisa buscar pessoas do qual você confia, para que você possa abrir seu coração, porque tem lutas que você não vai conseguir vencer sozinho. E Deus tem colocado pessoas especiais para que possa nos auxiliar, para que possa nos ajudar a gente poder vencer as nossas lutas e dificuldades. Alguns domingos atrás, a gente estava aqui nesse momento de culto, e Deus deu uma palavra para a gente que nós não devemos terceirizar a nossa fé. E nessa palavra, eu disse assim, você precisa ter um relacionamento com Deus para você entregar para Deus as suas lutas, as suas dificuldades, porque o Senhor, Ele quer ouvir a tua oração. E eu tenho como costume, quem está aqui há muito tempo, já uma centena de vezes, essa frase: a oração que Deus quer ouvir é a sua oração. Mas isso não significa que você não precisa partilhar as suas lutas. Quando eu disse essa palavra, quando eu disse isso, que você precisa entrar na presença de Deus, você precisa entrar com fé, você precisa orar, você precisa entregar nas mãos do Senhor, isso todo mundo precisa. Mas não significa que você não precisa também partilhar as suas lutas para que mais pessoas, junto com você, possam orar com você para que você possa assim conseguir vencer. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda isso, porque quando a gente terminou o culto aqui, no outro dia, eu escutei uma pessoa que ela disse isso, que, pastor, eu não vou partilhar mais nada, porque eu entendi que eu tenho que lutar as minhas lutas. Eu tenho que colocar os meus pedidos e as minhas orações diante do Senhor. Você tem, mas tem lutas que você precisa partilhar. E você precisa buscar alguém para estar junto com você, para que possa, junto com você, guerrear, para que a vitória do Senhor chegue até você. Amém? Jesus fez isso. Jesus, ele poderia ter deixado todo mundo lá, se retirado sozinho, ido sozinho para o Getsêmani, e ali sozinho ele passar por toda essa luta, por todas essas aflições que ele estava vivendo, e buscando a presença de Deus, buscando uma resposta diante do Senhor, sem a necessidade de chamar eles. Mas ele disse, o Espírito está pronto, espiritualmente eu estou pronto para tudo aquilo que eu vou viver, mas eu preciso da ajuda de vocês, porque a carne é fraca. A carne é fraca. E ele disse ainda, no texto que nós acabamos de ler, ele diz, a carne é fraca. E orem para que não caiam em tentação. Então, em nome do Senhor Jesus, você precisa buscar pessoas que possam, junto com você, guerrear suas guerras. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o Senhor tem colocado pessoas especiais para estar do seu lado. Em nome de Jesus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que é muito especial para mim. E eu sempre ajudando ela, sempre buscando ajudar ela. E eu fiquei emocionado diante de uma palavra que eu ouvi dela. Ela disse assim, da mesma forma que o Senhor está me ajudando, eu queria me colocar à disposição para ajudar o Senhor. Porque eu entendo, e ele foi usado pelo Espírito Santo, que tem luta que o Senhor está passando,
Talvez o senhor precisa de ter um ouvinte para escutar e orar com o Senhor das suas mãos. Eu fiquei com o coração quebrantado. E eu chego hoje para preparar a palavra, Deus fala: lutas. Você não precisa lutar sozinho, você não consegue lutar sozinho. Você precisa de pessoas para estar do seu lado. Amém? Cuidado com as pessoas que você coloca ao seu lado. Cuidado com as pessoas que você escolhe para que você possa abrir seu coração, para que você possa, assim, pedir com elas suas lutas. Quando a gente estava começando o culto aqui, eu recebi uma mensagem, e era do Gilmar. Eu não ia olhar, eu ia olhar depois do culto. Mas como era do Gilmar e era antes do culto, e ele está sempre aqui, sempre fica lá atrás, porque ele precisa da recepção, da diaconia, eu resolvi escutar. Era ele pedindo oração para a igreja, diante de uma luta que ele está passando, e que é uma luta grande. Ele e a Melissa estão enfrentando, eles precisam, é uma luta que sozinho, em especial a Melissa, ela não consegue vencer. E ele pediu para que nós pudéssemos estar orando pela vida dela. Ela estava com dor insuportável. Tinha um remédio que ela estava tomando, passava a dor dela. Eles correram na UPA para ver se tomava uma coisa injetável. Era insuportável. Ela já começou um tratamento. É uma luta que eles não têm condição. Mas Deus tem colocado pessoas para que juntos a gente possa estar orando e intercedendo um pelo outro, para que a gente possa vencer as lutas. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Em nome de Jesus. Mas só de você compartilhar, só talvez de você receber uma simples palavra dizendo: ó, Deus é poderoso para poder te ajudar nisso. E a gente vai orar junto por conta disso. É suficiente para aumentar a nossa fé, para a gente se sentir fortalecido, para que a gente possa viver os milagres do Senhor. Eu não sei como é que você entrou aqui, talvez você está querendo lutar sozinho. Chegou o momento de você compartilhar elas. Em nome de Jesus. Aqui na igreja, a gente agora, vivendo um momento novo na igreja, a gente desde mês passado, vai fazer quase 2 meses, e nós estamos reunindo em pequenos. Que é um lugar da gente compartilhar, de abrir o nosso coração. Estou tendo grandes experiências segunda-feira, que é na minha casa, onde a gente tem rasgado o nosso coração diante das dificuldades. A gente falou coisas ali, talvez eu nunca ia ouvir de ninguém. Está comigo ali no grupo, sentam aqui para participar do culto, mas que não tem tempo de excelência para poder abrir seu coração. E eu tenho certeza que em nome do Senhor a gente vai viver grandes experiências com Deus, entendendo que a gente tem uma missão um com o outro de orar e interceder, pagar um preço de oração uns pelos outros. Amém? Você não está sozinho. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, compartilhar. Eu estava na sexta-feira, eu e o Edu, nós estávamos na nossa sala e tinha um rapaz conosco. E a gente estava compartilhando algumas experiências na quinta-feira, contando algumas experiências. E tem uma pessoa que ele falou muito, quando ele saiu de lá, edificado com as palavras dele. Eu acho que o Du da mesma forma. Já tinha ouvido, também foi edificado. Ele disse que ele estava no encontro de homens e ele tinha uma dificuldade muito grande numa área da vida dele. E ele foi tão tocado num grupo pequeno que ele abriu o coração dele de algo que ele nunca ia ter coragem de abrir para ninguém. Ele abriu o coração dizendo: ó, eu quero me livrar disso, é algo que me prende, é uma tentação que é maior do que eu. Eu tenho buscado viver e vencer essa tentação, mas eu não tenho conseguido. Ele rasgou o coração. Ele falou que tinha uma senhora que estava junto desse pequeno grupo, e a senhora começou a chorar. E ela dizia assim: como é que ele conseguiu abrir o coração diante de uma situação dessa? E a mulher ficou admirada, porque talvez ela tinha as mesmas coisas, ou coisas ainda maiores, mas que ela não conseguia partilhar e ela guardava para si.
Ele disse que a partir daquele momento em que ele contou aquilo, e ele estava contando para pessoas que ele confiava, ele começou a dar um passo importantíssimo na cura dele, para que ele pudesse vencer a tentação. Então, em nome do Senhor Jesus, você possa ter o coração aberto para você partilhar as suas vidas, para que essa frase que eu escutei de um pastor hoje, ouvindo uma palavra, ela possa fazer sentido para as nossas vidas. Quem tem coragem de confessar uma tentação, eu vou contar um para os outros, dificilmente terá que confessar um pecado. Pensa nisso, em nome de Jesus. Busque intercessores. Busque intercessores. Busque pessoas que você confia para interceder para a sua vida e a vida da sua família. Segunda coisa que a gente vê aqui nesse processo do Getsêmani, nessas etapas que foi vividas por Jesus. A segunda, às vezes, as pessoas com quem nós confiamos, elas adormecem. Elas adormecem. A gente vê aqui que Jesus, ele vai, se retira, e ele deixa aqueles 3 que eram os mais importantes. Jesus andava com 12 apóstolos, que estavam junto com ele. E esses 12, ele tinha intimidade maior com 3, que era Pedro, Tiago e João. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver por vários momentos, quando Jesus ele ia se colocar à parte, ou ele ia fazer alguma coisa, que era um grupo menor de pessoas que deveriam estar com ele, as pessoas que eram Pedro, Tiago e João. Quando o calo apertava, Jesus tinha uma pessoa, ele chamava até do discípulo amado, que era João. Então ele tinha essas pessoas com quem ele confiava. Mesmo ele confiando nessas pessoas, chegou um momento que ele mais precisava, quando ele se retira e ele começa a orar a Deus, ele começa a clamar a Deus. Bem nesse momento, os 3 dormem. Ele ora a Deus, ele pede para que o cálice passasse dele, porque como ele disse, quando ele entrou neste lugar e começaram a orar, ele disse que ele estava preparado espiritualmente, mas que a carne é fraca. Então a carne estava gritando. E ele, sentindo aquela dor na carne, ele clama a Deus e pede para que Deus, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E ele vai e volta, depois aproximadamente de 1 hora, e vai ver como é que estavam os discípulos. Aqueles 3 estavam orando por ele. Quando ele chega lá, os 3 estão dormindo. Ele volta, ele repete a mesma oração e volta a estar de novo com eles. E quando ele chega lá, os 3 estavam dormindo. Ele volta de novo, repete a oração e quando ele volta, os 3 estavam dormindo. Ele acorda eles e diz: chegou o momento. E agora eu vou ser entregue aos pecadores. Não existe pessoas, por mais que você possa confiar, que vai ter momentos em que eles vão adormecer. Eu tenho isso como uma prática de vida. Quem está mais perto de mim sabe que eu estou falando é real e verdadeiro. Nunca prometa que você vai orar para alguém se você não sabe se você vai conseguir orar. De verdade. Você está com alguém no telefone, ou você encontrou alguém e a pessoa conta alguma coisa para você, você diz para ela assim: eu vou estar orando por você. Nesse exato momento que você falou isso, nem que você estiver num lugar que tem um ambiente que não dá para você orar, vai no banheiro, mas ora. Você prometeu, se você disse, cumpra com a sua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho isso. Às vezes pessoas mandam mensagem para mim e falam: pastor, você ora por isso? Eu já mando para ele assim: não, a gente vai orar agora. Eu já faço uma oração ali, se for no WhatsApp, eu já faço a oração ali. Se não for para me mandar para ele, na hora que eu desligar, eu já vou orar para ele naquele momento. Porque eu vou cumprir com a minha palavra. Mas existem pessoas que talvez elas não vão conseguir orar. Talvez eles vão dormir. Mas mesmo que eles venham dormir,
Mesmo que não existe alguém que você abriu seu coração, mas que não orou com você, que não fez a parte dele para que o milagre possa acontecer, você nunca pode esquecer. O Senhor sempre está ao seu lado. Em nome de Jesus. O Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus. Você tem que fazer a sua parte, buscar alguém para interceder por você, mas você fazendo a sua parte, você pode ter certeza, mesmo que aquele fracasse, o Senhor não vai deixar de ouvir a sua oração. E Ele está com você. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aqui a gente vê em Mateus capítulo 18, verso 19, diz assim, olha só o que diz Mateus 18, 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás nos céus. Existe um princípio na Bíblia, foi deixado claro por Jesus, que quando 2 que estão vivendo uma vida de fé, e eles concordam sobre alguma coisa, o Senhor realiza. Por que será que os discípulos dormiram? O pedido de Jesus na sua oração era que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. Deus tinha um plano de salvação que ia ser cumprido a partir desse momento através de Jesus. Eles dormem para que esse princípio da oração em concordância não pudesse ser quebrado. Porque se eles estivessem ali também intercedendo, teria mais de 2 pessoas concordando com as mesmas coisas diante de Deus Pai. E são pessoas que confiavam em Deus e entregaram suas vidas para Ele. Mas o Senhor fez com que eles adormecessem para que esse princípio não fosse quebrado. Eu estou falando isso para reforçar a primeira característica que eu disse, sobre a necessidade da gente buscar pessoas. Porque esse princípio de concordância, ele faz parte da nossa vida hoje. Se você tiver pessoas que são verdadeiramente cristãos e estão concordando com você na mesma oração, a palavra de Deus diz, tem uma promessa disso, que isso vai acontecer. O Senhor vai realizar dentro da vontade dEle. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, mesmo que você esteja só, o Senhor vai estar com você. Amém? Terceira coisa, só conseguimos vencer, a vitória só vem através da oração. O que Jesus fez foi buscar alguém que decepcionou Jesus. Eu não sei como é que Jesus retribuiu isso, como é que ele sentiu no coração dele, vendo 3 pessoas que ele tanto amava, não suportando aquele momento de 1 hora para poder orar com ele. Mas ele buscou fazer aquilo que era correto, ele partilhou da sua fraqueza humana, dizendo da ansiedade que tinha tomado o seu coração diante daquilo que ele iria viver. E ele vai, mesmo assim, ele segue adiante e ele faz a sua parte. Ele ora ao Senhor. E na oração de Jesus, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a tua. E por 3 vezes, o motivo da oração de Jesus foi, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Então ele queria que Deus ouvisse a oração dele para que ele não vivesse na carne aquilo que ele iria passar, no qual o espírito estava pronto, mas a carne ainda era fraca, porque Jesus se fez homem como a gente. Ele ora, ele busca uma resposta em oração. E nessa tarde, Deus ministrou muito ao meu coração, porque por 3 vezes ele pede. Qual foi a resposta de Deus para ele? Tudo aquilo que ele buscou nesses 3 momentos, no qual ele separou para clamar ao Senhor, para que ele não vivesse esse momento que ele iria passar de entrega de vida, porque ele ia passar pela dor que ele iria passar, que ele iria enfrentar. A resposta de Deus foi um silêncio, e esse silêncio representava um não. Ele clama, mas ele ouve um não.
essa tarde Deus falou muito comigo, porque muitas vezes, quando a gente busca Deus em oração, a gente busca mudar o coração de Deus. E, na verdade, quando a gente busca Deus em oração, quando a gente tem comunhão com Ele, é Deus mudando o nosso coração, porque a vontade que vai ser manifesta, que vai acontecer, é a vontade do Pai. Então, a nossa oração é a gente buscando em Deus e recebendo da parte dEle o consolo da vontade soberana dEle. Segundo a sua palavra, é boa, perfeita e agradável. Jesus podia olhar e dizer assim: a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, eu vou viver e padecer morte de cruz. Mas o resultado diante da morte de cruz era bom, perfeito e agradável. Tenha sensibilidade para abrir seu coração na oração, para que você possa permitir que nesse relacionamento com Deus em oração, Deus ele possa mudar o seu coração e confortar o seu coração mesmo diante de um não. Então a oração não é querer mudar o coração de Deus, mas é aceitar aquilo que Deus tem para nós. É diferente, não é? Quantas vezes você orou buscando mudar o coração de Deus e não colocando a vontade de Deus como sendo soberano? Mas que a partir de agora, em nome de Jesus, você possa orar de forma diferente. Que você coloque diante do Senhor, mas com o coração aberto, para receber o sim ou não, ou espera, ou até mesmo o silêncio de Deus. Mas que você possa entender que a vontade que vai ser prevalecida não é a sua, mas é a do Senhor. Em nome de Jesus. Então a oração é para que a gente possa mudar, não para que nós possamos mudar a Deus. Eu estava nessa tarde, eu lembrei, porque essa semana eu conversei com alguém, e eu falei dessa pessoa, que é uma pessoa cheia de erros, cheia de defeito, que já faleceu, e a gente estava falando dele, que é o seu Edno Guimarães. Eu não sei se alguém aqui teve contato com o seu Edno. O seu Edno era uma pessoa que todas as vezes que eu fui para conversar com ele, quando ele era prefeito da cidade, ele me recebia de uma forma muito agradável. E às vezes as minhas demandas, que eu chegava para ele para pedir alguma coisa para o projeto, não era sempre que eu recebia um sim da parte dele. Mas Deus usava a vida dele de uma forma tão grande, e quando ele tinha que dizer não, você saía de lá abraçando ele. Você saía feliz com não. Era um negócio incrível. Mas você saía de lá com a expectativa de um sim, você escutava um não, mas você saía de lá feliz. E olhando nessa experiência com um homem cheio de defeitos, cheio de imperfeição que era ele, eu comecei a entender que é assim que Deus age com a gente quando a gente abre o nosso coração em oração. E a gente vai pedir para Deus algo que você está buscando uma mudança, porque você não quer viver aquela experiência, porque você quer passar e viver uma experiência diferente. Talvez Deus, Ele tem algo para você e você não está entendendo, porque a gente vem assim, Deus vem assim. Daí você começa a clamar a Deus para que não aconteça aquilo que você está vivendo, ou que você vai viver, que você está entendendo que vai passar por aquilo. Mas em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, você possa abrir seu coração em oração, para entender que a oração não é para mudar a Deus, mas é para você receber de Deus a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Porque talvez você vai receber um não da parte de Deus, e mesmo recebendo um não, você vai ter paz no seu coração. Nós estamos na leitura da palavra e a gente está aprendendo, nessa semana a gente leu sobre a vida de José. E José padeceu, foi vendido pelos irmãos, foi para o deserto, depois foi trabalhar na casa de um cara, depois foi acusado de ter uma relação sexual com a mulher dele, foi preso, na prisão foi abandonado. Ele só passou por tribulação, luta, tribulação. E a gente vai ver que em todos os momentos que descreve, ele em algum lugar diz assim, na Bíblia, o Senhor era com ele. Quando chega no final da história, ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. E existia fome na terra, só o Egito não tinha fome por conta da revelação que Deus tinha dado a José.
pela maneira em que José administrou o Egito e foi colocada a autoridade na mão dele, da parte de Deus. Então ele era o celeiro do mundo, literalmente. Não tinha comida. O único lugar que tinha comida no mundo era no Egito. E os irmãos dele, passando fome, vai até o Egito para poder comprar comida. E ali eles estão de frente com ele, né, se revela como sendo o irmão que eles haviam vendido, queriam matar, e que depois foi poupado a sua vida e ele foi vendido. E ele chega para os irmãos, ele diz: não carregam essa culpa, porque tudo que aconteceu era plano de Deus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui tendo mantimento para que a gente pudesse comer. Ele tinha o discernimento para entender, mesmo diante das tribulações, era Deus no controle, porque Deus tinha algo que era bom, perfeito e agradável no final. Você nessa noite, você possa entender isso. Em nome de Jesus. Talvez você está orando e as coisas não estão mudando. É porque você está buscando orar, mudando a vontade de Deus. Mas tenha paz no seu coração de você orar a Deus e colocar na sua oração, assim como o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, que prevaleça não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Amém? E talvez você orando com o seu coração, se for diante de um não que Deus tem para falar com você, você vai sentir paz no não. E lá na frente você vai entender o que Deus fez e os planos que Deus tinha para a tua vida se realizou. Em nome de Jesus. Amém? Eu lembro que hoje de manhã a gente estava aqui, Deus nos fez lembrar algumas coisas que Jesus representa para a gente. E a gente esquece disso. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então Ele é Senhor, Salvador. Quando as pessoas vão ser batizadas aqui na frente, e a pessoa decide por Jesus, vários aqui já foram batizados, quando a gente coloca a mão no peito da pessoa e a gente vai derramar, fazer ela baixar na água para levantar, a gente faz uma pergunta para a pessoa. E a pergunta é: você reconhece o Senhor Jesus como Senhor, Salvador da sua vida? Então não é só entender que Ele é o Salvador, mas também Ele é o Senhor. Salvador é aquele que fez a obra que foi entregue na cruz, que morreu no nosso lugar, nos dando a salvação, aonde a gente passa a caminhar pelo caminho que nos leva à salvação, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, quando você entende que Ele também é o seu Senhor, você consegue caminhar nesse caminho. O Salvador te pôs no caminho. O Senhor te leva no caminho. Está vendo a diferença? E às vezes a gente só está reconhecendo Jesus como Salvador e esquecendo que Ele também é o nosso Senhor. E se Ele é o Senhor, nós somos o que dele? Servos. E o que a gente precisa? O que prevalece na vida de um servo? A palavra do seu Senhor. Até na Bíblia, os apóstolos que caminhavam com Ele tinham dificuldade para entender a vontade boa, perfeita e soberana e agradável de Deus, através de Jesus. Eles tinham dificuldade. Chegou um momento que é Lucas capítulo 6, verso 46, em que Jesus exorta os seus discípulos dizendo assim: por que vocês chamam o Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Ele está dizendo assim: por que vocês se colocam na palavra, na boca, como sendo os meus servos, mas quando eu, Senhor, eu falo para vocês fazerem alguma coisa, vocês não fazem aquilo que eu estou falando? Então, em nome de Jesus, que você possa ter o seu coração aberto e que você possa nessa noite entender que o Senhor Jesus, Ele é o seu Salvador, amém? Ele morreu no seu lugar, mas Ele é também o seu Senhor. E que em oração você possa estar com o coração aberto para ouvir a resposta de Deus. Seja um sim, seja um não, seja um espera ou seja um silêncio. Mas que você possa estar pronto para receber isso. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, nesse episódio, que ele clama a Deus por 3 vezes.
Por 3 vezes ele clama. E durante essas 3 vezes que ele clama, Deus não responde. Deus fica em silêncio. Você não vê aqui no texto que nós acabamos de ler, você pode procurar nos outros evangelhos, você não vai ver que Deus respondeu, não, ó, vai fazer o que eu estou te mandando. Não houve resposta de Deus, houve o silêncio de Deus. No nosso Getsemane, a gente precisa conviver também com o silêncio de Deus. Em nome de Jesus. A gente precisa entender que muitas vezes Deus ele não vai falar. E ele não vai falar porque existe um propósito. Nós estamos na leitura também da palavra de Deus de um ano, nós estamos lendo o livro de Jó. Jó foi aquele que Deus fala dele para alguém, para Satanás, e diz, ó, esse homem que está lá, que era Jó, era um homem íntegro. O íntegro significa que ele era inteiro, então nada faltava. Ele era um homem completo, ele era um homem verdadeiro, ele era um homem temente a Deus. Então Deus se orgulhou pelo homem que ele era. E Deus permite que Satanás toque nele, só que não toque na sua vida. E ele vai passando por muitas lutas, vai indo, capítulo por capítulo, vai se repetindo. Chega os amigos dele, não para confortar e consolar ele, mas para acusar ele. Além de toda a dificuldade que ele está vivendo, perdeu toda a família, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus amigos, morreram. Ele estava padecendo de uma enfermidade. Ele estava assim, vivendo um extremo de que um ser humano poderia aguentar. Chega os amigos, que, em lugar de consolá-lo, acusava ele que ele estava passando por tudo aquilo por conta de um pecado. Que ele não queria confessar. Então foi muita luta mesmo. Durante esse tempo, ele clama a Deus. E em nenhum momento Deus responde ele. Sabe quando vai vir a resposta de Deus, que na verdade não era a resposta, era a pergunta de Deus? No capítulo 38. Passou 38 capítulos, e aí chega Deus, e Deus começa a falar com ele, mas não trazendo respostas, fazendo perguntas. Respondendo ele com perguntas. De 38, acho que a 42, foram 70 perguntas que Deus fez para Jó. Deus deixou de estar com ele durante esse tempo? Não. Mesmo no silêncio, Deus estava com ele. Havia necessidade de Jó viver o silêncio de Deus. Era ali, naquele momento, toda a fé de Jó foi colocada em prova e ele foi aprovado. No final do texto, no final do capítulo, do livro, ele expressa da seguinte forma: antes eu conhecia, eu ouvi falar, hoje os meus olhos te... Antes o relacionamento dele com Deus era bom, mas ele não tinha tido experiências verdadeiras a ponto dele enxergar a Deus. Agora, por todas as experiências que ele viveu, ele podia falar com todas as propriedades. Agora não ouvi falar só, mas agora meus olhos te contemplam, meus olhos te veem. O relacionamento dele com Deus é imensamente maior a partir dessa experiência. Porque mesmo no processo da luta, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E Abraão era o pai da fé. Quando Deus entrega a promessa para a vida de Abraão, Abraão tinha, em Gênesis 12, 75 anos. Quando se cumpre a palavra, quando Deus fala com Abraão, foi em Gênesis 17, ele tinha 99 anos, passou 24 anos. E esses 24 anos, quem era amigo de Deus, Deus fala 4 vezes com ele. Mas mesmo Deus falando 4 vezes com ele ouvindo a voz de Deus durante 4 vezes, olha a experiência que esse homem viveu e hoje, através da vida dele, nós estamos aqui. Porque o início de uma geração nova, de uma chance nova que Deus deu para a humanidade, começa em Abraão. Então, em nome de Jesus, às vezes o silêncio de Deus não significa que Deus não está com você. No nosso Getsemane, a gente tem que aprender a entender que em alguns momentos o silêncio de Deus vai vir sobre nós.
E que nesse silêncio você possa entender, Deus está com você. Nada saiu do controle. Em nome de Jesus. Jesus não ouve 3 vezes que ele não ouve. Que esses ensinamentos possam ficar gravados no seu coração. Porque todos nós passamos por Getsemane. Talvez você está nele hoje. Talvez a aflição, a angústia, talvez tenha tomado o seu coração diante de um momento que você está vivendo. Mas coloque em prática tudo aquilo que aqui foi falado, para que você possa suportar o momento do Getsemane e que a vitória do Senhor e a vontade dele, boa, perfeita e agradável, possa ser sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma das coisas que mais me marca nesse texto, mas me marca muito, eu tinha muita dúvida quando eu lia, era o pedido de Jesus para que ele não passasse por aquilo. Se Deus atendesse o pedido de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Então eu fico pensando, por muitas vezes eu li e eu ficava buscando respostas em Deus, porque eu entendo que Jesus, ele não foi preso, ele se entregou. Tanto é que quando chega ali, soldados junto, Pedro ele levanta e ele corta a orelha do soldado na tentativa de defender Jesus. Daí Jesus exorta ele, dizendo assim: Pedro, o que você está fazendo? Você não precisa lutar contra eles a favor de mim. Porque se fosse vontade de Deus, ele mandaria uma legião de anjos, ia botar todo mundo para correr. Ia me trazer o livramento. Jesus naquele momento, ele já tinha entendido que a vontade de Deus era que ele passasse por aquele processo. Mas o que gerou a oração de Jesus, às vezes ficava no meu coração. Por que Jesus não queria passar por aquilo? E um dia Deus falou comigo, o Espírito Santo revelou para mim, porque ele sabe, Deus sabe, quanto que isso me incomodava. Eu não me sentia amado por Jesus, mesmo ele entregando a vida dele na cruz, diante de um pedido que ele fez de não passar por esse processo. Ele fez porque foi obediente ao Pai, mas não porque ele me amou. Eu tinha dúvida com relação a isso. E um dia o Espírito Santo falou comigo. Ele disse para mim, na verdade, o que fez Jesus pensar nisso, nessa possibilidade, não era o processo que ele iria passar na cruz. Foi dolorida. Foi uma coroa de espinhos que foi cravada no seu crânio. Foi as chicotadas que ele levou daqueles soldados romanos, aonde que na ponta de cada chicotada que ele tinha, daquele chicote, tinha um pedacinho de ferro que quando era dado o chicote, ele cravava nas costas de Jesus. Quando eles puxavam, rasgava a pele de Jesus. Ele ficou com as costas inteira talhada. Depois eles colaram uma veste nele, que depois o sangue coagulou. Depois retiraram aquelas vestes. Ele passou novamente por um processo muito grande de dor. Ele carregou, mesmo diante das chicotadas que ele levou, ele carregou aquela cruz. Aquele peso daquela cruz. Não suportando, tendo a ajuda de alguém que foi até o local onde ia ser preso, onde ia ser colocado. Ele foi deitado naquela cruz e foram colocados cravos nos braços, na sua perna, passando por uma dor insuportável. Insuportável. Eles levantaram aquela cruz e quando levantaram a cruz, eles soltaram a cruz no buraco. E teve todo o impacto daquela cruz batendo no chão. E Jesus ali preso por pregos. Foi uma dor que não dá para a gente mensurar. Em um momento em que ele estava com muita sede, no lugar de água deram um vinagre. E no momento ainda vieram com uma lança e colocaram e jogaram a lança, cravaram a lança nele, aonde ali saiu água.
Foi muita luta que ele passou. Esses tempos atrás eu li um livro de um médico que ele fala sobre tudo aquilo que Jesus passou fisicamente, no processo que começa nesse momento da angústia e vai até o final da crucificação. Ele vai falando, relatando, mensurando o tamanho da dor que Jesus passou por amor a mim e a você. Mas ficava no meu coração: por que Jesus quis? Passa de mim esse cálice. Daí o Espírito Santo disse que não era por conta desse processo, mas era por aquilo que iria acontecer quando todo o pecado da humanidade seria sobre a vida dele. E a palavra de Deus diz que o pecado ele faz separação. Naquele momento em que todo o pecado da humanidade vinha sobre a vida dele, ele estava separado de Deus. E uma das frases que ele fala na cruz, ele fala assim: Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque naquele momento, aquilo que ele temia desde o processo no Getsêmani estava acontecendo agora. Porque a separação estava acontecendo, porque o nosso pecado estava sendo lançado na cruz com Jesus. Porque ele morreu por amor a mim, por amor a você. Jesus, ele se entregou, obedecendo ao Pai e amando a mim e amando a você. Que em nome do Senhor Jesus, que todo esse processo de crucificação e tudo aquilo que Jesus passou, que em nome de Jesus não seja em vão na sua vida. E os momentos de Getsêmani que a gente passa, que são momentos difíceis, que nós atravessamos, que em nenhum momento a gente possa abandonar a Deus. Que a gente possa abandonar a Jesus, mas que a gente possa aprender com Ele. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse, ele fala que ele estava passando por uma luta e que tinha um espinho na carne dele. E ele clama a Deus em oração para que fosse retirado isso dele. E não houve resposta, houve apenas uma palavra, ele dizendo: Deus, a minha graça te basta. Então que em nome do Senhor Jesus hoje, mesmo você passando por lutas, mesmo você passando por dificuldades, que você possa viver esse processo do Getsêmani. Talvez o que falta para você hoje é você abrir o coração para alguém. Mas mesmo que esse alguém fracasse, o Senhor está com você. Mas busque em oração. E mesmo que não venha uma resposta da parte de Deus, lembra disso. A graça do Senhor te basta. E que tudo que possa estar acontecendo na sua vida está dentro do controle de Deus. Tudo, nada sai do controle dele. E a vontade, o desejo dele para nós, que se cumpre na nossa vida, é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus. O pastor Ângelo disse aqui no começo, que ele ainda brincou dizendo, né? Eu falei para o pastor, que um pastor que sempre fala sobre isso, falava para mim: fique em paz, vai dar tudo certo. E Deus sabe o quanto que eu fiquei mal e entrei no Getsêmani por conta desse terreno. E não só por conta do terreno, pelo amor que eu tenho por a vida de uma pessoa, chama-se Seu José, que tem aquela hortinha ali, fazendo com tanto amor, com tanta dedicação, e de repente a gente vê num trator levando tudo. Então eu lutei até o último minuto para que a gente pudesse conseguir manter aquilo. Mas o silêncio de Deus no Getsêmani não houve resposta. E nós começamos a abrir os nossos horizontes, e apareceu essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Logo, boa parte desse terreno aqui vai estar com a horta do Seu José, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daí Deus ministrou muito ao meu coração, dizendo: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. O que eu tenho para você é muito além desse terreno da direita. Eu tenho algo maior para vocês no lado esquerdo, porque aqui é imensamente melhor para vocês e para a escola e para todos os projetos que eu tenho colocado no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo diante da dificuldade, mesmo no Getsêmani,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça nessa noite, busque ao Senhor e confia nele, que por mais que você esteja passando um momento de luta, de aflição, de ansiedade, que está descrito aqui na palavra, que o próprio Jesus não foi poupado, mas venceu, você vai vencer também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que cada lágrima derramada por Jesus, por cada dor que ele sentiu, foi imensamente maior o sucesso e a vitória e a celebração da vitória que ele teve quando ele venceu a morte. E hoje, à direita de Deus Pai, e hoje nós estamos aqui conosco, o Espírito Santo de Deus, por conta da vitória de Jesus naquela cruz. Então, em nome de Jesus, você não se deixa abater. Por mais que você possa não ouvir a voz de Deus, Ele está do seu lado cuidando de você, e no momento certo Ele vai bradar na sua vida. Não é tempo de você desistir, é tempo de você avançar, é tempo de você continuar, em nome de Jesus. Tem muita gente que talvez não está aqui porque não entendeu essa palavra. Quando chegou no Getsemane, esmureceu e abandonou. Mas em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida de vocês que isso não vai acontecer. Que o Senhor, mesmo diante de dificuldades e lutas que nós estamos passando, ou poderemos passar, o Senhor vai nos sustentar e nós vamos fazer a nossa parte, para que a gente possa viver em nome de Jesus a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aonde nós vamos ter testemunhos para contar daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus, milagres o Senhor vai realizar. Grandes sinais o Senhor vai fazer através da sua vida. A maneira que você vai se comportar no seu Getsemane vai mostrar, vai demonstrar o tamanho da vitória que vai acontecer na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, continue confiando, orando, buscando em Deus. Se estiver muito pesado, partilha com pessoas que você realmente entenda, que possa ser bênção na sua vida. E espere, mesmo que passe por um silêncio de Deus, porque o Senhor, na hora certa, Ele vai te responder. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite pela Tua fidelidade. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, não como nós entramos. Talvez algumas pessoas com a cabeça baixa, triste, talvez querendo desistir diante do Getsemane que tem passado e que tem vivido. Mas que a partir de hoje, ó Pai, ela possa viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa agir na vida de cada um. Que nós possamos ter vários testemunhos para contar daquilo que o Senhor vai fazer. E que em nome de Jesus, que não seja poucas coisas, mas que seja grandes coisas, para que o Teu nome possa ser exaltado, para que o Teu nome possa ser glorificado, para que o Teu nome possa ser, Senhor, manifesto, Senhor, na nossa vida e na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Pai, em nome de Jesus, faz Tua obra por completo, Senhor, na vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós recebemos uma palavra do Getsemane. No domingo que vem nós vamos receber uma palavra da vitória, amém? Você não pode parar no Getsemane, você precisa estar aqui para juntos nós celebrarmos a vitória de Jesus por nós. Então convide pessoas para estar aqui. Em nome de Jesus, vamos encher a igreja. Vai ser um tempo de bênção, de celebração desse dia tão importante para nós. Em nome de Jesus, coloque sua mão no ato de receber. Quero abençoar você. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada vida que está aqui, aqueles que estão pela internet, que estão impossibilitados de estar aqui. Que o Senhor possa estar com cada um, ó Pai. E que em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, possa dar para a gente a condição de nós vivermos, ó Pai, o nosso Getsemane, mas crendo, Senhor, na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Ó Pai, que em nome de Jesus, durante essa semana, nós possamos ter muitos testemunhos para contar daquilo que o Senhor vai fazer. E que no domingo, ó Pai, nós possamos estar juntos aqui para celebrar a maior vitória do Senhor, onde Jesus, Ele que foi pregado naquela cruz, Ele não está morto, mas Ele vive. Abençoa cada um em nome de Jesus.